Sem educação, nossa vida não seria possível, simplesmente porque os conhecimentos não seriam transferidos entre as gerações. E sem comunicação, não há como transmitir informações. Hoje você vai conhecer a história de uma pesquisadora que se apaixonou pela ideia de que o legado da humanidade pertence a todos. Todos mesmo. Quer saber mais? Então fica comigo, está no ar o Educação. Minha convidada é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, doutora em Educação, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Carolina Schirmer. Professora Carolina, muito bem-vinda ao programa Educação, um prazer conversar contigo. E a gente sempre começa com a história das pessoas, né? A Educação gosta de contar histórias. E vamos lá para a sua infância. Você estuda comunicação alternativa, eu falei aqui no início, um legado da humanidade que deve ser passado para todos. Como é que foi? Como é que era a comunicação na sua casa? A comunicação já pulsava em você? Bom, muito obrigada pelo convite, Dani. Deixa eu só fazer uma audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos claros, na altura dos ombros, uso uma franja. Hoje eu estou vestindo uma blusa listrada, né? Rosa, preto e branco. E no fundo tem um armário com portas de correr branco e 3 quadros. Bom, vamos falar um pouquinho da minha educação, né? Você perguntou da comunicação, enfim, eu venho de uma família de... Bom, minha mãe é arquiteta, mas meus pais, enfim, são da área de comunicação, são jornalistas, eu venho de uma família, assim, de jornalistas, né? Assim... Meus 2 irmãos fizeram jornalismo, na verdade 3 fizeram jornalismo. Nossa! E eu brinco assim que eu fui para o lado da comunicação, mas eu fui para o lado da comunicação, enfim, né, da comunicação diferente, né, das dificuldades, né, das pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Então, assim, a minha graduação foi em fonoaudiologia. Mas assim, deixa eu contar um pouco, né, da minha história, da minha infância. Eu acho que na minha casa sempre houve uma preocupação com essa questão, né, de que tipo de escola, né, enfim, colocar os filhos. Eu venho assim de uma, eu tenho eu me lembro assim, a minha memória das escolas por onde eu passei é uma memória muito feliz, né, a começar pela educação infantil. Eu estudei numa escola chamada Pato, em Porto Alegre, uma escola bem tradicional lá, mas com uma proposta bastante inovadora, né, de respeitar a criança enquanto criança, de envolver muito os pais na educação dos filhos, assim, com muitos projetos, assim, muito voltada para a questão da criatividade, né, da linguagem. Então, assim, eu vejo que eu vejo coisas em mim hoje ainda que tem a ver com a minha educação, né? Você vem de uma Então, escola que priorizava a escuta, pelo que você está sempre. dizendo. Eu acho que todas as escolas pelas quais eu passei, a começar por essa de educação infantil, tinham essa preocupação, né? Então, era uma escola privada. Depois os meus pais fizeram uma tentativa de me colocar no colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro ano, só que enfim, era por sorteio, não fui sorteada no primeiro ano, então fui estudar num colégio chamado João 23, que também tinha uma proposta, assim, interessante, mas era uma escola privada. Eu fiquei nessa escola até o 4º ano, também tenho uma memória muito boa, principalmente dos amigos, né, que ficaram lá. No 5º ano, né, na 5ª série, na época, meus pais tentaram novamente, porque as entradas, os ingressos, né, o ingresso no colégio de aplicação era no 1º, no 5º ano, e depois no ensino, que hoje é o ensino médio, né.
Então, eu fui sorteada, fui a felizarda ganhadora de uma vaga para uma escola de aplicação, de referência, assim. Isso foi fundamental, assim. É uma escola bastante inovadora, que sempre teve uma preocupação muito grande que hoje eu percebo, né, como educadora também, de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, tinha um currículo muito completo, muito diversificado. A gente tinha, assim, claro, as matérias, né, ditas mais tradicionais, mas, assim, o nosso currículo quase que tinha o mesmo número de disciplinas de artes, teatro, música. Então você teve, assim, bons exemplos de professores que escutavam e que se comunicavam e deixavam que os alunos se comunicassem. Em algum momento na sua vida, lá na sua infância, na adolescência, você se sentiu deficiente no sentido de não estou conseguindo me comunicar, ou porque estou sentindo alguma dor que não consigo falar, ou porque estou lidando com uma pessoa que não escuta, e aí a gente não está falando de uma questão física. Você passou por alguma dificuldade em relação à comunicação nesse sentido? Eu acho que eu posso dizer que eu tive experiência, enfim, sempre fui muito tímida, né? Então, assim, na adolescência, depois fui fazer terapia e isso realmente mudou a minha vida. Mas, assim, acho que acho que todo mundo vivencia isso de alguma forma, né? Por mais a gente passa por experiências, né? E isso é um pouco angustiante, né? Eu tive, acho que a experiência que eu tive mais próxima disso, de não escuta, eu acho que tem relação com a questão da avaliação. Isso para mim sempre foi uma coisa assim muito complexa, assim, participar de processos avaliativos. E houve um momento na minha vida no ensino hoje médio, né? Foi no segundo grau, em que eu estava com muita dificuldade com relação a fazer provas, por questões provavelmente minhas, mas eu acho que houve uma sensibilidade do colégio de perceber isso, né? E de tentar, de alguma forma, fazer uma avaliação diferenciada para mim na época, em função, né, das questões que eu estava apresentando. Quer dizer, eu era uma aluna, assim, não vou dizer que eu era uma CDF, mas eu acho que eu era uma aluna comprometida, né? Enfim, adolescente, né? Como vários adolescentes são, mas assim. Mas eu era comprometida, eu fazia as atividades, eu fazia os trabalhos, eu participava na medida do possível, né, das aulas. Então, era possível ver que eu não conseguia responder às avaliações, não porque eu não soubesse, né? Então, existia um mecanismo da escola no sentido de enfim, buscar uma outra forma de me avaliar até eu me sentir confortável e com possibilidade de responder à avaliação tradicional, né? Agora, olha como é importante a comunicação. Eu passei por algo parecido, eu nadei muitos anos na minha vida. E sempre, eu lembro que num determinado momento a gente passava assim de piscina para piscina, de acordo com a avaliação, ou de um lado da piscina que era mais raso, por um lado da piscina que era mais fundo. E toda vez que a minha professora sentia que eu tinha condições de passar para a próxima fase, ela me avisava: Daniela, ó, hoje vamos fazer prova, você vai nadar, não sei o que, medley, ou vai assim, volta assado, beleza. Eu nunca conseguia. Nunca conseguia. E a sacação dela, hoje eu vejo isso, porque eu era bem novinha, um dia ela falou assim pra mim: você vai fazer medley, não sei o que, lá. E eu entendi, em algum lugar eu falei assim, eu tô fazendo uma prova, porque ela estava pedindo mais ou menos as mesmas coisas que ela pedia, só que sem me dizer que aquilo era um teste. Eu falei, não é. E fiz. E passei. Ela falou assim, próxima aula você tá lá na outra piscina. E olha como a comunicação é importante, não só para as pessoas com deficiência, enfim, mas para todo mundo, porque às vezes, e uma coisa que eu bato muito aqui no programa Educação, é que as pessoas acham que quando a gente fala em inclusão, a gente está falando apenas no benefício, muitas vezes numa caridade para pessoas com deficiência. Não, a gente está falando de humanidade, né?
que todos nós estamos inseridos. Então, se há benefício para um, há benefício para todos. E aí é nessa que eu quero entrar contigo, porque daí você vai, se gradua, começa a se apaixonar por esse assunto, pela questão da comunicação. Eu falei no início do programa, o legado da humanidade que pertence a todos. Como é que foi isso? A minha mãe sempre soube que eu ia, enfim, de alguma forma atuar nessa área humana, né, e de educação, enfim. Acabou que, por conta de uma experiência familiar, eu conheci a fonoaudiologia e me apaixonei pela fonoaudiologia, né? Enfim, eu tenho uma prima que ela é surda, né, e foi em decorrência de uma meningite. Então, como eu acompanhei, né, eu tinha na época 16, 17 anos, então eu estava finalizando realmente o ensino médio, e eu fui conhecer a fonoaudiologia por conta dessa prima e eu me encantei. Me encantei pela possibilidade de você dar a possibilidade de qualquer pessoa poder se comunicar. Né? Isso como é que a família deve ter recebido isso com muita dor, obviamente, e você como prima, como é que era a tua relação com ela, assim, era próxima antes? Era muito, muito próxima, nós somos, assim, acho que a vida depois a gente vai ficando adulto, cada um vai caminhando para um lado, mas assim, muito próxima, assim. Ela é bem mais nova que eu, né, hoje é uma profissional maravilhosa, referência na área dela, mas assim, claro que essa questão do luto, isso acontece, né? Não, ela era uma menina que tinha um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, quando ela teve uma meningite, quer dizer, ela estava aprendendo a falar e de repente ela para, né, de falar, e daí tem toda a descoberta da surdez e todo o encaminhamento que a família fez. A gente sempre, na verdade, eu até às vezes esqueço que ela é surda, porque eu acho que na nossa família isso sempre foi muito natural, assim, esse acolhimento. A minha tia, enfim, acompanhava ela nas sessões de fonoterapia e passava as orientações e a gente ia seguindo e aquilo... Quer dizer, você já é uma moça, né, e ela uma bebezinha. Isso, a priminha, criança. Né, a priminha que... a minha primeira priminha, pelo lado materno, então, assim, enfim, isso teve uma repercussão, assim, e uma forma de me ajudar mesmo na escolha profissional. Então, me encantei por essa possibilidade da comunicação, né? Da comunicação para todos, na verdade. E daí entrei na fonoaudiologia, fiz a minha graduação, mas assim, numa semana acadêmica, já no meu último ano de formação, eu assisti uma palestra de 2 professoras. Era uma palestra que foi dada por uma professora minha da fonoaudiologia, Sinara, e uma outra professora da fisioterapia que trabalhavam juntas, que se chama Rita Berch. E elas apresentaram, né, nesse seminário um estudo de caso de uma menina com paralisia cerebral que não podia se comunicar através da fala, em função, né, de uma dificuldade motora, se comunicando através de pranchas de comunicação alternativa. Quando eu vi aquilo, eu fiquei realmente encantada, porque na minha graduação a gente não tinha visto isso. A comunicação alternativa ela já existe no Brasil desde a década de 70, só que ela começa a se expandir mais a partir de 1994, 95, 96. E daí essas professoras tinham ido a São Paulo, feito um curso e tinham tentado implementar isso. E eu fiquei encantada. E daí eu pedi a ela que eu queria muito fazer um estágio nesse lugar. E daí um estágio voluntário, fui fazer esse estágio voluntário e eu me lembro até hoje que ela, enfim, na hora que ela ia designar os pacientes, né, os quais eu ia atender, eu só fiz um pedido para ela. Eu pedi a ela que, por favor, não me colocasse com crianças mais velhas, assim, com paralisia cerebral, porque para mim isso ia ser muito difícil. Preconceito meu, né? Eu achei que eu não ia dar conta. A sensação que eu tinha, assim, eu tenho um limite, eu acho que isso eu não dou conta. Ela fez lá a minha agenda e tudo. Eu me lembro disso, no meu primeiro dia. Quando eu fui atender o paciente, ela tinha me colocado com um jovem com paralisia cerebral, uma tetraparesia bem comprometida.
E eu me lembro até hoje que eu fiquei assim num impasse, e eu disse assim, não, né? Existe enfim, eu tenho um comprometimento, eu tenho que fazer uma tentativa, né? Eu tenho que tentar me comunicar com ele de alguma forma. E a gente vai descobrir juntos essa forma. E eu me lembro que isso realmente mudou a minha vida, essa possibilidade. Na verdade, depois, ao longo dos anos, eu acabei me especializando até mais em trabalhar com pessoas com deficiência motora, né? Com paralisia cerebral, que sempre foi, e depois com pessoas com autismo e tudo. Mas foi uma experiência, assim, muito bonita. Que lição esse, vamos dizer, esse menino, esse rapaz deixou para você, assim, que você traz até hoje? Eu acho que todo mundo tem, assim, todo mundo tem direito de se comunicar. Por mais comprometido que seja a pessoa, ela vai se comunicar com você, sempre. Sempre vai existir a comunicação, não importa. Eu acho que o maior legado é que para a gente se comunicar, basta a gente estar vivo. E nessa comunicação com ele, você lembra de alguma coisa que ele te trouxe do mundo dele? Que a gente sabe que cada um é um universo, né? A gente olha o mundo de formas diferentes, interpreta de forma diferente. Tem tanta coisa que ele sabia que você não sabia, eu tenho certeza disso. E dessas coisas todas, qual que você lembra que te marcou? Ele adorava música, os nossos momentos, assim, a maneira como a gente estabeleceu, assim, as primeiras trocas comunicativas foi escolhendo CDs para ouvir e música para ouvir. E ele te apresentou músicas? Apresentou. A gente ouvia música. Assim, não foi um caso que eu acompanhei por muitos anos. Eu tive depois a experiência de, ainda nesse estágio também, acompanhar aquela menina que eu tinha assistido, né, na semana acadêmica, e ela foi minha cliente, assim, por muitos anos. Até eu vim para o Rio de Janeiro em 2007, assim, então foram acho que mais de 9, 10 anos que eu atendi ela em Porto Alegre, acompanhei, né, todo o desenvolvimento, a implementação da comunicação alternativa. Ela também era surda, então a gente também teve todo um trabalho, né, de inserção dela também da Libras, como possibilidade, né, porque assim, ela não conseguia executar os sinais da Libras, porque ela também tinha uma dificuldade motora, então ela se comunicava através da comunicação dos símbolos, né, dos símbolos pictográficos organizados, primeiramente numa pasta, né, de papel, um álbum. Depois ela foi evoluindo, assim como a tecnologia foi evoluindo, e nós conseguimos chegar na alta tecnologia. Vamos dar um salto na história, porque a educação passa muito rápido, professora. E agora eu quero que você fale um pouquinho da tua pesquisa. Eu sei que você trabalha junto a professores, com essa bandeira. Como é que é esse trabalho? O que a gente precisa saber sobre isso? Enfim, acho que a principal questão é que a formação de professores ela é essencial, né, para que a gente possa realmente evoluir nesse sentido, né, para uma sociedade verdadeiramente inclusiva. A gente precisa valorizar essa diversidade, né? Enfim, não adianta a gente garantir apenas o acesso desses alunos, né, a matrícula deles na escola comum. A gente precisa garantir que eles permaneçam, né? Permaneçam na escola com qualidade, né? E que eles possam aprender realmente, possam se comunicar e possam usufruir desse espaço. E para isso a gente realmente precisa dos professores, né? E precisa de uma formação que seja voltada para essa questão da diversidade, né? Que respeite e valorize a diversidade. A gente precisa que os professores mudem as suas concepções, né? E realmente percebam que esses alunos com deficiência, eles não têm apenas as dificuldades, né? As dificuldades, às vezes, elas são muito aparentes, mas eles têm todo um potencial, né? E a gente tem que aprender com esse potencial, né? Exatamente. Agora, quando você ouve alguma coisa assim do professor, que a gente sabe que são falas comuns. Eu não tenho recursos, eu não tenho preparo, estou assistindo agora o Educação, ouvindo a doutora. Como é que eu faço na minha sala de aula com o meu aluno? Qual passo eu dou para avançar com ele já nesse momento em que eu tenho
enfrento todas essas dificuldades? Você tem que conhecer esse aluno, né? Claro, perceber as dificuldades, mas também identificar neles as possibilidades. Eu acho que isso é o fundamental, né? Entender isso, assim, enfim, quais as habilidades que ele tem, quais os interesses que ele tem, e a partir disso, né, desse conhecimento do aluno, a gente vai poder desenvolver todo um plano de trabalho. Existem problemas, né? A gente vai ter problemas, mas a gente precisa buscar resolver esses problemas. E para isso a gente vai precisar conhecer, pesquisar, fazer um aprofundamento teórico, né? Buscar as informações que sejam necessárias, buscar outros profissionais, buscar os próprios colegas, né? Fazer essas trocas, se comunicar, né? Exatamente, escutar esse aluno da forma como ele se manifestar, porque a escuta ela não é só auditiva, ela é visual, claro. Ela é tátil, ela é de várias formas, como a palavra não é só a falada, é a escrita, é a palavra dos olhos, enfim. Nesse sentido, professora, como é que o laboratório tem trabalhado? Como é que as pessoas podem buscar ajuda? As professoras que estão ouvindo agora falam, poxa, me interessei, é isso mesmo. O Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa, ele já tem uma história, assim, muito longa, mas, assim, é uma preocupação, né, minha, da professora Leda, da professora Kátia, essa questão da formação, né, de recursos humanos para trabalhar com a comunicação alternativa, com a tecnologia assistiva. Então, assim, a gente tem realmente se dedicado nesses últimos anos a discutir a formação de professores, né. Geralmente, a gente, quando tem um aluno com deficiência, a gente vai ter esse aluno sendo atendido por outras áreas, muitas vezes áreas da saúde, né? E a gente precisa realmente fazer uma interlocução, né? Desenvolver um trabalho colaborativo, né? Seja esse um trabalho entre professores, professor da escola, né? Da sala comum com professor de atendimento educacional especializado, ou seja, esses professores junto com esses profissionais, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim, quem estiver trabalhando com esse aluno, né? Lembrando que parte dessa equipe, né? Parte de quem vai estar trabalhando nesse processo é a família também, né, desse aluno e o aluno com deficiência. É muito importante, você falou uma coisa importante, né, o aluno, ele tem que participar desse processo também, né, ele tem que se apropriar, ele tem que também falar aquilo que é importante para ele em termos de educação, né, o que ele quer para a vida dele. Sim, professor então, Pontes esteve aqui e falou exatamente isso, que ele pergunta para as crianças, né, para os alunos, o que você quer ser? O que você quer ser agora? Então, não é o que você quer ser quando crescer, o que você quer ser agora. E a partir desse desejo, as coisas vão fluindo. Porque eu acho que fica na cabeça do professor uma coisa muito assim, por exemplo, ele precisa aprender fórmula de Bhaskara. Eu nunca usei isso depois que eu saí da escola. Nunca usei. Então, acho que a escola é um ambiente de humanização, né? De evolução enquanto ser humano. Agora, a fórmula de Bhaskara, eu não sei se você já usou, eu não conheço ninguém que tenha usado. Não vai. E, sinceramente, nem lembro para que serve. Na minha área, não. Vou confessar aqui minha ignorância, nem lembro para que serve. Então, fica nessa coisa conteudista que não evolui, a gente não evolui na troca, porque é o que você falou, ensino colaborativo, aluno com aluno ali, evoluindo, comunicando. Gente, não tem coisa mais bonita, a gente está aqui para isso. Eu acho que esse é o grande não é que eu seja o maior benefício da educação inclusiva, mas eu sempre tento passar para os meus alunos hoje da graduação, né? A educação inclusiva, ela não é para o aluno com deficiência, né? Ela é para todos, né? Eu acho que quando você discute avaliação, você está discutindo avaliação em benefício de todos. Quando você pensa no ambiente, né, no material didático, nas estratégias que você vai usar, que vão ser diferenciadas para você tentar atender a diversidade de alunos, né, a diversidade de formas de aprender. Então, tudo isso enriquece
para todos, né? A própria comunicação alternativa, né? A gente fica mas assim, o aluno que tem a experiência de se alfabetizar, né? E conviver com um aluno que usa pictogramas, né, nessa fase. Então, assim, eles ficam encantados com aquele material, com os desenhos, com as palavras que permeiam, né, com essas imagens. Fica mais então, gostoso, assim, muito muito mais. Professora, Então, a gente está no final do programa, já estourei o tempo, mas eu queria deixar você dar algum recado, deixar algum site, sua mensagem final aqui para a educação. Eu acho que a gente precisa realmente, enfim, se abrir, né, para essa possibilidade, né, entender que todo mundo tem direito, né, de conviver, de estudar junto. Eu não tive essa oportunidade porque, né, na época em que eu estava na escola, eu não tive essa oportunidade de estudar junto com um aluno que tivesse deficiência. Então, essa experiência eu não tive. Eu não vivenciei diferente, né, do meu filho, que com certeza vai ter essa experiência, e eu fico muito feliz por ele, porque eu acho que a gente precisa, né, realmente ver o mundo, né, ver o mundo como ele é, na verdade, né, com a diversidade que ele possui. Eu acho que isso é sair da bolha, né, professora? Professora, algum site, algum lugar que os outros professores possam buscar informação? Assim, nós temos o site do laboratório, né? Nós temos as redes sociais do laboratório, que é do Lateca, né? A gente tem um canal no YouTube que a gente está sempre produzindo conteúdo, o Instagram, né, do Lateca UERJ, que também a gente está sempre promovendo lives e discutindo, né? Maravilha, Lateca. Lateca UERJ. Exatamente. Isso. Tem Instagram, tem YouTube, tem site. Tá bom. E também da Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, que também vale a pena a gente conhecer. Passear por lá, dar uma olhada, professor. É só dar um Google. Muito obrigada, professora Carolina. Parabéns pelo trabalho, sucesso, que as suas ideias se expandam cada vez mais, porque é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Beijo grande. Fica aí um minutinho que eu já volto. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá!